Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhes disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara já lhes havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe, para que possamos ter os olhos abertos para enxergarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Deus Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, muito mais do que precisamos, Senhor. E nossas maiores necessidades, Senhor, geralmente não são aquelas, meu Deus, que nós conseguimos identificar, Pai. Porque nossa maior necessidade, Senhor, é de amarmos ao Senhor, Deus. É de que o Senhor guie nossas vidas, Pai. É de que nós nos arrependamos de nossos pecados, Senhor. Nos humilhemos na Tua presença, Deus. Para que possamos ter a paz, meu Deus, que vem do perdão dos pecados, Pai, de uma vida em intimidade com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa o Teu povo. Faz com que nós possamos olhar para Cristo, Senhor, e nele encontrarmos vida, Senhor, vida eterna, vida em abundância, Deus. Nos abençoa, Pai. Faz com que nós possamos amar o Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, de quem é a culpa pelo pecado, pelos problemas que estão acontecendo na nossa vida hoje? Veja, será que a culpa é do governo? Porque, de fato, a gente vive num tempo tão difícil, né? Economicamente, socialmente, são tantos problemas. Será que é isso que é o grande problema na nossa vida que precisa ser resolvido? Será que a culpa é dos nossos pais que não nos criaram tão bem, não nos criaram direito? Será que a culpa é do nosso marido, da nossa esposa, que dificultam tanto a nossa vida? Será que a culpa, irmãos, é do pastor, é da igreja, porque não nos acolheram da forma que nós deveríamos ser acolhidos, porque o evangelho não tem sido proclamado da melhor forma possível? De quem é a culpa, irmãos, pelos problemas que nós passamos? Veja um pouco a respeito disso que o texto que nós meditamos, que nós lemos aqui, irá falar sobre isso. Nós temos meditado, irmãos, no livro de Gênesis desde o início. A gente tem acompanhado, visto como que a história da humanidade se desenvolveu.
né? Existem muitos livros de histórias aí que podem nos ensinar com bastante conhecimento, mas não tem nenhum outro conhecimento que a gente vai poder obter sobre a história da humanidade melhor do que aquele que a gente consegue obter no próprio livro de Gênesis. Veja, nos 3 primeiros capítulos vem resumir toda a nossa história, toda a história da humanidade. Veja, a gente vê que nós estamos aqui, irmãos, porque fomos criados por Deus. E nós somos criados por Deus com objetivos muito específicos, na verdade, se assim a gente puder dizer, com um único objetivo, que é de adorarmos a Deus, que é de refletirmos a glória dele, que é nos relacionarmos com o Senhor. Nós somos criados, irmãos, para que Deus pudesse manifestar a glória dele, em dar esse privilégio para nós, de nós nos relacionarmos com Deus. E o grande problema da nossa vida é o mesmo problema de Adão e Eva no jardim, que eles acharam que essa não era a maior necessidade deles. A maior necessidade deles era explorar o mundo, era conhecer a vida segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração. É ser senhor da sua própria vida. Nossos problemas é porque as coisas não acontecem do jeito que nós desejaríamos ou que nós gostaríamos que acontecessem. É isso que nós pensamos. Quando, na verdade, a Bíblia vem nos ensinar que os nossos problemas, eles decorrem justamente de nós termos nos desviado da forma que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver aqui nesse mundo. Veja aí a misericórdia de Deus. O amor de Deus é tão glorioso, irmãos, e se manifesta de um modo tão absurdo que no momento do nosso pecado, no momento em que Adão e Eva escolheram seguir o seu próprio caminho, antes mesmo de Deus declarar ou decretar o juízo sobre eles, Deus já havia demonstrado a misericórdia, já havia dito que iria enviar o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar pelos pecados de Adão e de Eva, né, anunciando que o descendente deles iria vir e esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vê, irmãos, que a expectativa do cristão, a expectativa do povo de Deus, desde então, de Gênesis 3, sempre foi a mesma, ou sempre deveria ser a mesma. Nós nunca deveremos nos desviar dessa única expectativa, que qual é ela? É que venha então o descendente, que venha então aquele que Deus disse que ia enviar, para que ele possa nos salvar. E é isso que a gente vê no capítulo 5 de Gênesis, é o povo tendo filhos, na esperança de que venha então o Messias. E a gente vê então que Deus ele preserva a raça humana, mesmo quando derrama juízo sobre o mundo, por conta do nosso pecado no dilúvio, e Deus preserva a família, para que ainda pudesse vir aquele que ia trazer a verdadeira salvação para a humanidade. E a gente vê então que a história de Gênesis até o capítulo 11 é, não importa o que Deus faça, os homens eles continuam querendo buscar o seu próprio caminho e no seu próprio pecado a satisfação da sua alma. Então o que é que Deus faz, irmãos? Deus separa um único homem, em Gênesis capítulo 12, que é Abraão, e ele diz, eu vou parar de me preocupar tanto, se assim eu puder dizer, né? Vou parar de trabalhar de uma forma macro, de uma forma tão grande assim em relação a toda a humanidade, e eu vou separar. E a Bíblia, então, toda ela vai ser praticamente, o Antigo Testamento vai ser a atenção dada a uma única família, a essa família, a família de Abraão, porque através dela, Deus vai trazer salvação para todo o mundo. Então, nós temos visto a história desse homem, Abraão, que Deus separou ele, chamou ele para que ele pudesse sair da sua terra e caminhar pela fé, fosse para um lugar que ele não conhecia, confiando apenas em Deus. E a gente vê que essa história de Abraão é uma história de altos e baixos. Ele é o pai da fé, mas não por sua perfeição, mas porque apesar dos seus pecados, apesar das suas lutas, a sua fé estava colocada no local certo, que era no próprio Deus, na palavra que Deus tinha dado a ele. Então a gente viu que Abraão ele tentou fugir, quando teve fome na terra prometida, ele foi para o Egito, e ele sofre consequências desse pecado, dessa saída dele para o Egito, muito tempo depois, como nós vimos, quando Agar, a egípcia, que provavelmente foi uma escrava adquirida nessa ida deles para o Egito, eles usam ela como um objeto para que eles pudessem realizar, satisfazer a necessidade que eles tinham de serem pai e mãe, Abraão e Sarai. Então, nós vemos que tantas coisas são feitas, mas que Abraão não simplesmente faz coisas erradas, ele também busca salvar o seu sobrinho Ló, que havia se envolvido no pecado, ele busca então também obedecer a palavra de Deus, vivendo pela fé, e a gente vê então que no capítulo passado, depois que Deus já estabeleceu uma aliança com ele, Deus renova a aliança que ele tinha com Abraão, dizendo, olha, você vai ter um filho daqui a 1 ano. E como é que Abraão resiste ou responde a essa fala de Deus, essa promessa que Deus tinha dado a ele? Abraão ele diz então, como assim, Senhor? Como que eu agora com 100 anos eu vou poder ser pai? E então Deus diz, você vai ser pai sim, e não vai ser um filho que você vai adquirir do seu jeito, vai ser um filho que eu vou lhe dar, vai ser um filho que você vai ter com a sua esposa,
Porque você não deveria pensar, não deveria passar pela sua cabeça a possibilidade de você ter filhos ou ter relação sexual com qualquer outra mulher que não seja a sua esposa. Então, o texto termina com Abraão, apesar de que ele riu quando o Senhor falou isso, mas se prostrou diante de Deus, ele responde com fé, circuncidando ele, circuncidando o seu filho Ismael e circuncidando todos os homens da sua casa, como Deus havia ordenado. Veja, ele demonstra a sua fé não apenas de palavras, mas ele faz exatamente aquilo que Deus ordenou. Então é nesse contexto, irmãos, que nós vemos aqui que acontece o capítulo 18. Pelo relato do texto, que nós vamos ver durante o que nos é dito aqui nesse texto, foi pouco tempo depois que Deus apareceu no capítulo 17, talvez alguns dias depois apenas, foi que Deus ele apareceu mais uma vez para Abraão. Só que dessa vez, irmãos, Abraão ele recebe Deus de uma forma diferente. Essa aparição que Deus dá agora a Abraão é uma aparição completamente diferente, porque pela primeira vez Deus se manifesta como um homem para Abraão. Nos é dito que Deus já tinha aparecido em visões, Deus já tinha aparecido para Abraão como um fogaréu ali que passou pelo meio dos animais cortados, mas agora nos é dito especificamente que Deus apareceu em corpo, como um homem para Abraão. Então, nos é dito aqui no capítulo 18, apareceu o Senhor para Abraão, nos cavalhais de Manre, ou seja, no local onde Abraão habitava ali, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O que é isso, irmãos? Abraão estava assentado na tenda, na entrada ali da sua casa, do local onde ficavam os seus acampamentos, no maior calor do dia. Veja, Abraão, como a gente vai ver nesse texto aqui, era uma pessoa muito preocupada, irmãos, em servir. É uma coisa que era um costume muito grande no Antigo Oriente, era você ser um bom hospitaleiro, você receber as pessoas muito bem na sua casa. Então, no maior calor do dia, no momento em que os viajantes iam ter mais dificuldades para encontrar um local para repousar, para descansar, Abraão estava ali, na entrada da sua casa, descansando do seu trabalho, provavelmente, e esperado ali, assentado, esperando para ver se passava alguém precisando de ajuda. Então, nos é dito, então, no versículo 2, que justamente isso aconteceu. Ele levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé estavam ali na frente dele. E vendo, então, ele correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Veja, irmãos, algumas pessoas vão pensar que ele sabia que era Deus ali, mas não faz sentido pensar nisso. Porque apesar de no versículo 1 ser dito que o Senhor apareceu para Abraão, ele se prostrou aqui em terra, irmãos, mas esse prostrar-se em terra não significa necessariamente você adorar. Era uma forma de você demonstrar humildade, uma forma de você demonstrar que estava ali à disposição para servir as pessoas. Tanto é que a gente vai ver lá em Hebreus, irmãos, capítulo número 13, no versículo 4, dizendo que nós devemos ser hospitaleiros, porque alguns, sem saber, receberam anjos na sua casa, se referindo à experiência que Abraão teve aqui no capítulo número 18. Então, Abraão aqui ele não sabia que era Deus quem estava ali diante dele, mas ele diz então, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousais debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Então, Abraão aqui ele estava preocupado em servir aqueles homens que não tinham ajuda, que não tinha quem pudesse ajudá-los naquele momento, né? Pessoas que podiam estar até correndo perigo, risco de vida, porque se alguma outra pessoa encontrasse ele, poderia ser que tentasse matar aqueles homens que estavam ali no caminho. Mas ele, como um bom hospedeiro, como um homem hospitaleiro, ele recebe aquelas pessoas e diz, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu servir vocês. Vocês estão passando por aqui, não estou reconhecendo vocês provavelmente não são daqui, então me permita ajudá-los. Permita que eu possa de alguma forma servir vocês. E ele diz então o que é que ele quer, o que ele pode fazer por aqueles homens. E aqueles homens respondem dizendo, faze como dissestes. E a gente vê então que Abraão, irmãos, ele tem uma disposição no coração dele para servir. E essa é uma das características, irmãos, que mais nos deve marcar como cristãos. A nossa disposição para servir. Veja que, se a gente parar para pensar, quando o servo de Abraão, ele vai buscar uma esposa para Isaac, e nós veremos isso mais lá na frente, no capítulo 24 de Gênesis, ele vai orar a Deus, e ele vai fazer um pedido simples, ele vai lá chegar na terra de Abraão, onde Abraão mandou ele procurar uma esposa, e ele vai dizer assim, Senhor,
meu senhor me mandou aqui e eu tenho que arrumar uma esposa para o filho dele. E vamos fazer o seguinte, senhor. A mulher que aparecer e ela disser assim, eu vou lhe dar água, e eu vou dar água não só para você, mas para os seus camelos, essa aí é a esposa do meu senhor. E por que ele disse isso, irmãos? Veja, a única característica que ele pediu para que Deus mostrasse na mulher, que era a mulher que ele deveria escolher para ser a esposa de Isaac. Uma mulher disposta a servir. Veja que não era servir pouco, ele não disse, a mulher que eu chegar aqui e me oferecer água. Veja, não era uma pessoa educada, né? Vai chegar e oferecer um copo com água para ele. Não. Veja, irmãos, ele estava ali cheio de camelos. Um camelo, ele bebe muita água, mas bebe muita água mesmo. Era uma mulher que ela ia ter que ir lá no poço várias vezes para ela poder conseguir dar água para todos os camelos que estavam vindo de uma longa viagem dos servos ali de Abraão. Veja, a disposição a servir, irmãos, é a característica que deve nos marcar como cristãos. A gente pode ter belas palavras, irmãos, a gente pode demonstrar amor em palavras, mas se nós não tivermos no nosso coração, se a nossa vida não é marcada pelo serviço ao próximo, pelo serviço aos nossos de casa, pelo serviço aos irmãos da igreja, e até mesmo, como nós estamos vendo aqui, o serviço a estranhos, então dificilmente, irmãos, a gente pode dizer que nós temos um coração que entendeu verdadeiramente o Evangelho. Eu estava vendo um comentarista bíblico falar sobre esse texto aqui, e ele diz bem assim, a quantidade de hotéis que nós temos hoje na nossa sociedade demonstra o nosso pecado. Nós não temos a disposição, veja, nesse Antigo Oriente, irmãos, as pessoas com muito menos ferramentas que pudessem capacitar elas a receber bem as pessoas, sem micro-ondas, sem airfry, sem nada para poder fazer uma comida rápida, elas tinham essa disposição de servir aquelas que estavam passando, que elas nem conheciam. E nós, com tantas facilidades que nós temos hoje, irmãos, nós temos uma indisposição ao serviço, que é marcado, porque as pessoas não procuram, é vergonhoso uma pessoa pedir ajuda a outra, porque você está incomodando alguém, porque as pessoas não olham para nós e sentem que podem ser ajudadas, se nos procurarem. Vejam que Abraão, irmãos, ele não só de palavras, ele diz, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, porque tem gente que é assim, né? Você vai falar com ela e ela vai dizer, a gente faz isso, né? Não, meu irmão, eu estou aqui para o que precisar. E aí quando as pessoas precisam de nós, elas não conseguem receber a verdadeira ajuda. Veja, não é isso que aconteceu com Abraão. Veja o que diz no versículo 6, irmãos. A primeira palavra que aparece aqui no nosso versículo é apressou-se. Quando os homens disseram, faze como disseste, Abraão se apressou. Apressou-se Abraão para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa, porque não é simplesmente Abraão que tem uma disposição para servir, mas o serviço de Abraão, ele é contagiante. As pessoas que estão à sua volta também querem servir. Veja, ele vai lá, apressadamente diz, mulher, vai lá e faz isso, e ele já vai em outro lugar fazer outra coisa, ele bota os servos dele para também trabalharem por aquela pessoa. E de novo, irmãos, por isso que é muito importante que a gente entenda, Abraão aqui, ele não sabia que era Deus, ele não sabia que era o próprio Deus que ele estava recebendo na sua casa, ele estava recebendo aqui um estranho que precisava de ajuda, mas ainda assim, veja a disposição do seu coração em ajudar aquela pessoa necessitada. É claro, irmãos, que nós devemos ser cuidadosos, né? A gente não pode colocar nossa família em risco, colocando qualquer tipo de pessoa dentro de nossas casas, mas nós devemos ter uma disposição para servir. Eu e vocês, nós devemos ter um coração disposto a servir. E a gente não pode usar o perigo ou qualquer outra coisa como desculpa para a gente deixar de obedecer ao Senhor, porque o Senhor irá nos proteger, irmãos, se nós buscarmos servir ao Senhor com sabedoria e com disposição. Veja, então, Abraão, ele correu ainda, tomou também coalhada, leite, novilho, e mandou preparar, pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Vejam, irmãos, que, na verdade, Abraão não é uma pessoa que fala e não faz. Ele não só cumpre o que ele diz, como ele faz muito mais do que ele havia se proposto a fazer. Veja o que ele diz aqui. Ele tinha dito para os homens, eu vou pegar um bocado de pão aqui para vocês e vou trazer uma água para vocês lavarem os pés,
né, que aquelas pessoas andavam a pé nas terras ali empoeiradas, então o pé estava muito sujo, e uma água ali para vocês lavarem os pés, então, e vou trazer um pouquinho de pão, foi o que ele disse. Mas na verdade, olha o que ele fez, irmãos. Ele botou todo mundo para trabalhar, para poder aquelas pessoas serem bem recebidas na sua, na sua casa. E veja que aqui não é uma questão, irmãos, de você gastar mais do que você pode, de você se endividar para você criar uma aparência de quando as pessoas passam por você ou vão na sua casa, elas pensarem que você é uma pessoa que tem mais do que você realmente tem. Não é isso. A questão é a disposição, o coração. Você fazer o que está no seu alcance para você poder servir bem as pessoas. E veja como termina aqui, irmãos. Ele fez tudo isso, e depois que ele já tinha feito tudo isso, irmãos, muito mais do que ele havia prometido que ele ia fazer por esses homens, a Bíblia nos diz claramente que ele permaneceu de pé, irmãos, junto ali daqueles homens. Ou seja, botou ali aquilo tudo para aqueles homens, e ele ainda ficou de pé, como quem disse, se tiver faltando alguma coisa, é só dizer que eu vou providenciar. Veja a disposição que Abraão tinha em servir, irmãos. Isso não é uma coisa que está sendo dito aqui. Perceba, irmãos, que o foco aqui do texto, se a gente puder falar, é Deus tratando o coração de Sara. Mas isso ainda nem começou a ser falado no texto. O texto vai passar mais tempo aqui falando da disposição de Abraão para servir, do que Deus falando o que ele veio para dizer. Para que eu e você a gente possa seguir o exemplo do nosso pai Abraão e a gente possa ter essa disposição de servir. Por que, irmãos, que nós devemos ter essa disposição de servir? A gente for olhar na lei do Senhor, no livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, vai ser dito várias e várias vezes: vocês tratem muito bem os forasteiros, os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros lá no Egito. Ou seja, a nossa disposição em servir, irmãos, deve ser uma consequência do nosso entendimento de que Jesus Cristo ele veio a esse mundo e nos serviu de modo perfeito. Veja, Deus não veio e libertou vocês, enquanto vocês eram forasteiros lá, Deus estava cuidando de vocês e libertou vocês da escravidão. Pois da mesma forma que Deus cuidou de vocês, vocês devem cuidar das pessoas que precisam da ajuda, do apoio de vocês. Então aqueles homens comeram. De novo, irmãos, Deus não precisava ter aparecido para Abraão mais uma vez. Como eu disse, faz pouquíssimo tempo que Deus já havia aparecido para Abraão. Deus está aparecendo de novo. Ele faz questão de aparecer da forma mais íntima que ele não tinha aparecido ainda para Abraão. Por que mais íntima? Porque agora ele vem em forma humana, ou seja, ele vem de uma forma, de uma maneira que Abraão pode se identificar com ele, pode se relacionar com ele. Inclusive, Abraão pode fazer uma refeição com Deus. Deus, ele permitiu, irmãos, ele veio dessa forma para permitir, para dar o privilégio para Abraão de servir a Deus. Deus, ele coloca, irmãos, pessoas necessitadas na nossa vida. Deus, ele nos coloca na vida uns dos outros para que a gente possa também demonstrar nossa disposição em servir. E aí, então, finalmente, irmãos, começa o diálogo. O texto vai dizer que os homens que estavam ali perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. E a partir daqui, irmãos, então Abraão ele vai começar a entender que aquela pessoa que está falando com ele é Deus. Por quê? Que a partir daqui ele vai começar a entender que a pessoa que está falando com ele é Deus. Porque a pessoa que apareceu ali vai chamar a mulher dele pelo nome que Deus transformou, acabou de transformar no capítulo passado. E então diz: Sara, a tua mulher, está aí? Se fosse outra pessoa, irmãos, ia chegar e ia chamar ela de Sarai. Como eu disse, faz pouco tempo. Por que faz pouco tempo, irmãos, que Deus apareceu no capítulo 17? Como é que a gente sabe? Porque no versículo seguinte, Deus vai dizer: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Foi exatamente o que Deus falou da outra vez que ele apareceu no capítulo 17. Ele disse: daqui a um ano eu vou aparecer e a sua mulher vai dar à luz um filho. Se houvesse passado daqui 6 meses, irmão, se houvesse passado um tempo grande aqui, Deus não poderia dizer daqui a um ano. Deus ele ia ter que dizer um tempo menor, mas foi pouco tempo depois, porque ainda ia faltar um ano para que Sara, a mulher de Abraão, ela pudesse então dar à luz a esse filho que Deus havia prometido. Então Deus diz essa palavra para Abraão aqui, que na verdade ele está falando com Sara, Deus aqui, porque Deus já tinha falado essas palavras para Abraão no capítulo passado. Ele diz: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Meus irmãos,
As duas vezes aqui que Deus faz questão de falar o nome de Sara, ele fala o nome já transformado de Sara, e ele faz questão de complementar a expressão, de explicar que Sara que ele está falando. Ele diz, Sara, tua mulher. Sara, tua mulher. Essa mulher é que vai dar à luz o filho. Para enfatizar, irmãos, que não é do nosso jeito que as coisas irão acontecer. Veja, Abraão ele já estava aqui há muitos anos na terra prometida, irmãos. Ele estava praticamente há 25 anos aqui na terra prometida já. E ele havia prometido esse filho já há muito tempo para Abraão. Deus ele já havia prometido que Abraão ia ser pai de nações já faz tempo. Mas Deus não deu a Abraão a oportunidade, o privilégio dele ser pai, então, ainda desse filho que Deus havia prometido para ele. E veja que Deus ele faz questão, irmãos, de demorar ao máximo, de demorar muito. Não porque Deus não ama o seu servo, não porque Deus não se preocupa com as necessidades do seu povo, porque Deus não se preocupa em cumprir aquilo que ele prometeu, mas para que fique claro, irmãos, que é Deus quem está fazendo. Veja, Sara estava ali ouvindo a conversa de Deus com Abraão, e Deus sabia disso, Deus falou exatamente para ela ouvir, porque se ele perguntou onde é que ela está e começa a falar, Deus está querendo deixar claro, é para ela que eu estou falando, porque para você eu já disse isso há poucos momentos atrás. E a Bíblia, então, Moisés faz questão de explicar o contexto geral de tudo o que estava acontecendo aqui. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhes havia cessado o costume das mulheres. É interessante, irmãos, porque tem um detalhe aqui sobre Sara que Moisés não faz questão de ressaltar, que é um detalhe muito importante, mas que agora até já perdeu a importância. Por que Sara nunca teve filho até hoje, irmãos? Tudo bem, Moisés está dizendo que agora ela não vai ter filho mais, humanamente falando, porque cessou o costume das mulheres, ou seja, ela não ovula mais. Mas por que foi que ela não teve filho até hoje? Porque Sara, ela era estéril. Mas agora, independente de Sara ser estéril ou não, não importa mais, irmãos. Não importa mais. Veja, aquilo que impediu ela de ser mãe a vida toda, nem importa mais, sabe por quê? Porque agora há dificuldades maiores até do que a própria esterilidade dela. Agora há uma impossibilidade completa, porque ela nem ovula mais, como é que ela vai ser mãe agora? E a Bíblia então diz a resposta de Sara, diante disso que Deus falou. Deus falando aqui uma loucura, se a gente puder falar humanamente falando. Deus falando uma bobagem, Deus contando uma piada de muito mau gosto, porque como é que uma mulher, irmãos, com 90 anos, como é que uma mulher que ela não teve filho quando ela era jovem, ela agora vai ter um filho com 90 anos, agora que ela nem ovula mais? A gente para pensar, é uma piada de muito mau gosto, né? Eu já vi uma pessoa, irmãos, já vi uma história muito triste, uma pessoa que chegou num velório de uma outra, uma pessoa estava sendo enterrada, e a pessoa chegou lá e disse bem assim, em nome de Jesus, eu declaro que esse morto agora ele vai ressuscitar. Imagina como não ficou a situação, irmãos, daquela mãe, daquele filho que havia morrido, que já estava sofrendo, que já estava chorando, e uma pessoa vem e fala algo dessa natureza, dizer em nome de Jesus, o filho dessa mulher vai ressuscitar. E certamente não ressuscitou. Imagina o clima. Veja se não foi uma brincadeira de muito mau gosto a pessoa chegar e falar isso. Imagina para uma mulher que está aqui 90 anos, sempre o seu desejo foi ser mãe, quis ser mãe a todo custo. Fez até pecou para que ela pudesse se tornar mãe, para que ela pudesse colocar o filho de outra nos seus braços. Então Deus aparece aqui e diz que ela vai ser mãe. A resposta dela a isso que Deus diz é rir. Irmãos, ela se ri no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, eu não tive esse prazer, esse privilégio de ser mãe, nem quando eu era nova, nem quando eu tinha capacidade de fazer isso, de alguma forma. Como é que eu vou ter essa capacidade agora? Uma resposta, irmãos, natural para uma brincadeira sem graça. O problema é que não era uma brincadeira sem graça, irmãos. Era o Deus Todo-Poderoso quem estava falando com ela. E Deus então disse para Abraão, versículo 13, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um
filho. Veja, irmãos, eu já disse para vocês, né, no capítulo passado, o nome dessa criança, Deus já tinha dito qual seria o nome da criança, que seria Isaac, porque a palavra Isaac significa ele riu, significa riso, significa gargalhada. E Abraão, quando Deus disse que ele ia ser pai de um filho que Sara ia dar para ele riu. Só que veja, irmãos, Abraão ele não foi repreendido por Deus quando ele riu. Porque por mais que ele tivesse rido e o riso dele fosse de incredulidade em parte, nos é dito lá no capítulo passado que Abraão ele riu, mas ele se prostrou e ele riu. E veja que havia uma dúvida no seu coração, ele confiava em Deus. Mas ao mesmo tempo, ele não confiava que Deus ia fazer exatamente aquilo do jeitinho que ele estava falando. Ou seja, é como se ele dissesse: não, pode ser que Deus faça isso, mas de uma outra forma. É como os homens dizem hoje, irmãos. Quer dizer que você acredita mesmo que Gênesis aconteceu lá, Deus, então a raça humana toda veio de um homem Adão e de uma mulher Eva. Não, é claro que isso é metafórico, é claro que isso está sendo dito aí, mas só pessoas ignorantes que vão acreditar que só um homem e só uma mulher povoaram o mundo todinho. De fato, irmãos, porque Deus ele não tem esse poder. Ele tem o poder de criar o universo, ele tem o poder de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, mas ele não tem poder de, através de um homem e de uma mulher, ele fazer com que todos ele venham à existência. Não, Deus não tem esse poder. Veja, irmãos, que ridículo a gente querer mudar, a gente querer limitar o que Deus faz e o que Deus não faz, o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Quando eu e você, a gente quer relativizar o que Deus fala, isso é terrível. Mas o que Sara está fazendo aqui é o próximo passo. O que Sara está fazendo aqui é ainda pior. A gente começa dizendo: não, não é exatamente desse jeito aí. Não foi assim que a serpente fez? A serpente disse: foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer nada? Mas aí depois, logo em seguida, a serpente já está negando completamente. Já está afirmando, ela diz: certamente vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De uma forma, Abraão, ele riu, mas ainda prostrado, ainda confiando no Senhor, ainda crendo que Deus ele é capaz de fazer o que prometeu. Mas agora, o que era um riso duvidoso da parte de Abraão, se tornou um riso de completa incredulidade no coração de Sara. Porque aqui ela não está mais prostrada. Aqui ela não está mais na dúvida. Ela está afirmando com certeza, apesar de ser uma pergunta que ela faz aqui, é uma pergunta retórica, né? A resposta está contida na pergunta. É claro, é óbvio que eu não vou ter esse prazer. É o que ela está querendo dizer. Só que veja, irmãos, uma coisa interessante aqui na frase de Sara, no que Sara diz, que a gente poderia passar despercebido isso, se o apóstolo Pedro não tivesse chamado a atenção para a gente desse detalhe. Porque se a gente for lá em 1 Pedro, irmãos, quando o apóstolo está falando a respeito de casamento, ele vai dizer que as mulheres, elas devem ser como Sara, que chamavam o seu marido de Senhor. Que ela chamava o seu marido de Senhor. E o único texto, irmãos, que a gente vê Sara fazendo essa afirmação de modo categórico é esse aqui. E veja, isso não significa que as esposas têm que chamar os maridos de senhores, porque nem foi isso que Sara fez. Perceba que Sara ela falou isso no coração, no íntimo dela. Então veja, era a forma que ela tinha o seu marido no seu coração, era respeitando ele até mesmo nos seus pensamentos. Veja que coisa interessante, irmãos, porque Sara está até duvidando de Deus, ao que as mulheres não devem fazer. Mas ela não está desrespeitando o seu marido, enquanto duvida do Senhor. Ela diz: terei ainda prazer, eu e meu Senhor, nós sendo velhos. E obviamente, irmãos, aqui aponta para o respeito, para o amor, para a submissão que as esposas devem ter a seus maridos. No entanto, irmãos, veja o que Deus diz. Deus responde para Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E aí os irmãos, espero que já tenham decorado esse versículo aqui na Bíblia. Faço questão de dizer para os irmãos que é a passagem mais terrível para todos os homens, porque Deus ele está fazendo uma cobrança para Abraão. Ele não fala com Sara, ele se dirige a Abraão. Ele está cobrando a Abraão pelos pensamentos da sua esposa. Abraão nem sabia que Sara estava aqui, mas Deus diz para Abraão: por que que a sua mulher não crê? Por que que a sua mulher é incrédula? Porque, irmãos, todos os homens eles são responsáveis. Eles são responsáveis por cuidar, por pastorear do coração da sua esposa. Deus ele vai cobrar isso de cada marido, de cada homem. Por que que sua mulher ela não crê? Por que que sua mulher ela não entende a palavra de Deus?
Veja que o objetivo do casamento, irmãos, lá em Efésios capítulo 5, é que o marido ele possa entregar a sua esposa a Deus, sem mancha, nem mácula, nem defeito algum. Mas a preocupação do marido deve ser em santificar a sua esposa, muito mais do que qualquer outra coisa que o marido possa fazer para uma esposa. Ele deve santificar a sua esposa. Eu estava agora à tarde, irmãos, eu não tenho o costume de ficar entrando em rede social no dia do Senhor, mas no WhatsApp eu entro, então um pastor amigo meu, ele tinha colocado um vídeo, eu fui assistir, né, um link lá, e aí quando eu cliquei, dizia bem assim, era a história de um pastor falando, né, que um amigo dele tinha conversado com ele, que ele tem uma preocupação muito grande sempre em proteger a sua esposa, né? Ele dizia, ele ficava pensando vários dias, né, várias vezes em se algum homem entrar aqui em casa de madrugada, eu tenho que estar pronto para enfrentar esse homem, para até matar ele se for preciso, para poder defender a minha esposa. Aí esse pastor disse, mas aí esse meu amigo, ele, depois de um tempo, ele percebeu que havia um homem que entrava todos os dias na casa dele e que era o homem mais perigoso, do qual ele deveria proteger a sua esposa, que era ele mesmo. Que um homem ele deve proteger a sua esposa, ele deve estar muito mais preocupado em proteger a sua esposa dos seus pecados, dos seus próprios pecados que os homens cometem, do que com pessoas que pode ser que, talvez, entre na sua casa durante a noite. Vejam, pode ser que nunca entre, se Deus nos proteger desse mal terrível, da violência. Pode ser que nunca entre ninguém. Pode ser que a gente nunca precise usar da violência para proteger nossa esposa de outros homens. Mas certamente nós precisamos usar da violência para proteger nossas esposas de nós mesmos. Porque todos os dias nós prejudicamos nossas mulheres com os nossos pecados. Vejam que foi exatamente isso que Abraão fez. Porque no capítulo passado, Abraão tinha demonstrado esse mesmo tipo de incredulidade para com Deus. Abraão duvidou que Deus era capaz de fazer aquilo que ele estava dizendo que ia fazer. E a dúvida de Abraão se tornou uma certeza no coração da sua mulher. Ela não estava mais duvidando se Deus era capaz ou não de fazer. O riso dela não era um riso mais duvidoso, era um riso de deboche mesmo, dizendo que Deus não seria capaz de fazer aquilo. E Deus então cobra de Abraão, porque nós somos responsáveis por todos os pecados que aqueles que estão debaixo da nossa autoridade cometem, seja a esposa, sejam também os filhos, sejam as pessoas que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. Porque veja, irmãos, a gente pode dizer, ah, não, mas esse pecado aqui, pastor, é um pecado muito específico. Veja, foi um pecado que Abraão cometeu no capítulo passado e a mulher dele está repetindo. Mas tem coisa que a minha mulher faz que não tem nada a ver com as coisas que eu faço. Minha mulher comete pecado que eu nunca cometi nem na vida. Não existe isso, irmãos. Não existe um pecado que não tem nada a ver com o outro. Todos os pecados estão relacionados, porque todo pecado ele é fruto da incredulidade do nosso coração. Todo pecado, ele em resumo é a incredulidade. É a gente não confiar que Deus ele é capaz de, sem nós precisarmos fazer do nosso jeito, sem nós precisarmos pecar, Deus pode resolver os nossos problemas. Não, a gente busca no pecado a solução que a gente acredita que Deus não pode dar. Então, quando uma outra pessoa vai buscar uma outra solução no pecado, mas aquela pessoa presencia os nossos pecados diariamente, você não pode dissociar o pecado que ela está cometendo dos pecados que você comete. Porque toda vez que nós pecamos, irmãos, nós estamos dizendo para as pessoas que estão à nossa volta que a gente não pode confiar o tempo todo em Deus. Que existem momentos que a gente precisa do nosso jeito resolver os nossos problemas, porque esse negócio de Bíblia, esse negócio de buscar o Senhor, isso é muito bonitinho na teoria, mas na prática, no dia a dia, a gente precisa dar o nosso jeito para que a gente possa viver a vida que a gente quer viver aqui nesse mundo. Então veja, irmãos, Deus cobra de Abraão o pecado da sua esposa e diz, será, Abraão, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Deus diz, vocês não creem, sua mulher não crê e a culpa é sua. Que existe tem algo que Deus não é capaz de fazer nesse mundo. Veja aqui, na verdade, irmãos, na língua que a Bíblia foi escrita, o termo que é usado é como se fosse assim, ele está comparando aqui o que é maior do que Deus. É como se fosse essa a pergunta que Deus faz. O que é que está acima de Deus?
O que é maior do que Deus? Para que Deus não tenha controle sobre aquilo ali. Porque sempre que eu e você, irmãos, a gente achar que Deus não é capaz de fazer algo, a gente está colocando como aquele algo está fora dos domínios de Deus, está fora do controle de Deus. Aquilo ali é tão grande que aquilo ali é Deus. Porque está fora do domínio dele, porque é maior do que Deus, porque Deus não tem poder sobre aquilo. Ele diz, será que existe alguma coisa que está fora do domínio de Deus? Será que existe alguma coisa que é maior do que Deus? E Deus então repete aquilo que ele havia dito, sem mudar nada. Ele diz, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, irmãos, ela aparece ali, né? Estava ali escondida na tenda, então ela aparece e nega, dizendo, não me ri. É como se, irmãos, aqui é muito parecido, né, com o Jardim do Éden, quando o homem e a mulher estão escondidos e Deus diz, Adão, onde está? Aqui no caso Deus pergunta, Sara, tua mulher, onde é que ela está? E então Sara, ela não sai do lugar dela. E quando Deus fala do pecado, né, como falou no jardim, né, vocês comeram o fruto que eu disse para vocês não comerem? E aí, então ela sai, não para confessar o seu pecado, mas para negar o seu pecado. Como Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. A Sara aqui, ela diz, eu não ri não, Senhor, eu não ri. E aí, né, irmãos, ela pode dizer, não, eu não ri mesmo, não. Ela não sorriu, a Bíblia não fala que ela sorriu, diz que no seu íntimo, no seu coração foi que ela fez isso. Mas aí o que é que Deus faz, irmãos? Deus responde. E Deus diz, não é assim. É certo que você riu. Ou seja, Deus ele está dizendo aqui, a mesma palavra que ele usou lá em cima para dizer, certamente você vai ter um filho, a sua mulher vai ter um filho, certamente você riu sim. Veja, irmãos, que Deus ele não permite que Sara permaneça no seu pecado. Porque a nossa tendência natural é essa, irmãos, a gente peca e a gente acrescenta pecado sobre o nosso pecado para negar que a gente pecou. Né? Ela não confiou em Deus e depois agora ela aqui mente para ocultar o seu pecado da incredulidade. Mas o que Deus faz, irmãos? Deus expõe o pecado e trata o pecado como pecado. Deus ele não aparece para dizer, então tá bom, Sara, você está dizendo que não riu, vamos deixar essa história para lá e vamos seguir o nosso relacionamento. Porque não existe, irmãos, seguir o nosso relacionamento com Deus sem arrependimento dos nossos pecados. Então Deus ele fala claramente para Sara, é certo que você riu. E apesar da Bíblia aqui não nos dar a resposta de Sara para isso que Deus falou, não precisa nos dar aqui especificamente, porque lá em Hebreus vai nos dar a resposta que Sara deu. Da mesma forma, irmãos, que nós vimos no capítulo passado, também Abraão ele pecou e Deus vai lá e diz, você vai ter sim um filho. E em vez do texto dizer, e Abraão então acreditou no Senhor, vai mostrar que Abraão creu através das suas obras, vai mostrar Abraão obedecendo. Se nós formos lá em Hebreus, irmãos, eu peço para que os irmãos abram comigo, Hebreus no capítulo 11, para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 11, a gente já leu bastante, né, do versículo 8 até o versículo 10, falando a respeito da fé de Abraão, mas agora a gente vai ler o versículo 11, que fala a respeito da fé de Sara. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja como é interessante, irmãos, porque Sara, a gente viu lá no texto, ela não creu. Mas o que foi que Deus fez? Deus disse, Sara, por que você não confia em mim? Né? Cobrou de Abraão, Abraão, por que sua mulher não creu? E aí a Sara pergunta assim, aparece e diz, não, eu não ri não, Senhor, não desconfiei não, Senhor. E aí Deus diz, você riu? Sim. E sabe o que foi que Deus fez, irmãos, ao falar isso para ela? Deus provou para ela que ele é capaz de fazer ela engravidar. Porque ele era capaz até de ler os pensamentos dela. Deus era capaz de saber até o que ela estava sentindo ali quando ela ouviu a promessa, de modo que ela teve que dizer, se ele é capaz de saber até mesmo o que eu estou pensando, com certeza ele é capaz de fazer o mesmo mistério, mesmo já não tendo mais o costume das mulheres, eu poder sentir esse prazer de ser mãe. E aí, então ela creu, irmãos, porque nos é dito aqui que pela fé foi que ela recebeu o poder de ser mãe, apesar do avançado da sua idade, porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E aí, infelizmente, irmãos, muitos vão querer pegar esse tipo de texto para dizer, tá vendo?
Confie que Deus ele é capaz de fazer milagres na sua vida. Confie que Deus ele é capaz de fazer o que você acreditar. Você tem que ter uma fé que acredita que Deus é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. E não é isso, irmãos, que está sendo dito no texto. Veja, a fé que nós devemos ter no Senhor é sermos capazes de crer naquilo que Deus nos prometeu. Deus prometeu para Sara que ela ia ser mãe. Deus não nos prometeu a maioria das coisas que nós buscamos no Senhor. Porque, infelizmente, a maioria das coisas que nós buscamos no Senhor, irmãos, não é aquilo que é o mais importante que Deus quer nos dar. Mas como nós vemos aqui, como eu fiz questão de falar para os irmãos no início do sermão, todo o livro de Gênesis, toda a Bíblia, na verdade, toda ela está falando a respeito da vinda do descendente. Veja, o filho de Sara não era simplesmente uma realização pessoal de uma mulher para ela poder ter satisfeito o desejo dela de ser mãe. Não, irmãos. Era Deus cumprindo a promessa que ele havia feito a Adão, que ele havia feito a todo o seu povo durante todas as gerações, de que ele ia mandar, que ele ia trazer salvação para nós nesse mundo. Não pode ser que Deus não faça, irmãos, todas as loucuras que nós imaginamos que Deus vai fazer, que ele é poderoso para fazer na nossa vida. De fato, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Mas o que Deus se comprometeu a fazer por nós, irmãos, é salvar a nossa alma. E ele enviou o seu filho. Não apenas Isaac veio a esse mundo, mas Deus enviou o próprio filho dele para trazer salvação para esse mundo, para poder revelar o nosso pecado. Assim como ele revelou o pecado aqui de Sara, o Senhor Jesus ele vem para revelar o nosso pecado, para falar da nossa necessidade que nós temos, porque nós não apenas não somos hospitaleiros como Abraão foi aqui nesse texto. Nós não apenas não amamos o próximo, como nós também não amamos a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para pagar a conta completa pelos nossos pecados. E a gente possa ter paz. E a gente possa desfrutar de um banquete de Deus. Não um banquete que eu e você, pelas nossas obras, nós fizemos, como Abraão fez aqui. Mas um banquete que o próprio Deus, ele colocou. E a mesa já está pronta lá no céu, para que nós possamos desfrutar desse banquete por toda a eternidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.